quero convidar você, eu quero chamar você a refletir sobre a paternidade de Deus. Nós estamos numa conferência de família, e como família, nós temos sido atacados de várias formas. Hoje nós almoçávamos juntos e eu conversava com o pastor Luciano sobre como nossas crianças têm sido atacadas. É algo que nos deixa absurdados, chocados, nos deixa... quando você pensa em alguém entrando numa escola com uma machadinha na mão, você pensa, o mundo já acabou, esqueceram de me avisar. Quando você vê o que tem acontecido em relação às questões da sexualidade, das questões das drogas, e sempre o centro desse ataque é a família. Mas, meus irmãos, sem medo de errar, nada tem sido alvo de um ataque tão forte do diabo quanto a paternidade. Isso não é aleatório, é porque atacando a paternidade, toda a família sofre um desmoronamento. Ontem eu falava para os homens, e eu dava uma estatística de um instituto inglês que é muito chocante. A cada 100 crianças que se convertem, 7 levam suas famílias para a igreja. É o caso da minha esposa. A minha esposa, aos 7 anos de idade, se converteu, a primeira a se converter, e toda a família dela, pai, mãe, irmãos, avós, tios, primos, estão com o Senhor hoje. Não é morreram não, tá, irmãos? Aceitaram Jesus. Porque falar estão com o Senhor dá a ideia que eles morreram, né? Mas não morreram ainda não. A cada 100 crianças que se convertem, quantas levam suas famílias para a igreja? 7. A cada 100 mulheres que se convertem, 17 levam suas famílias para a igreja. A cada 100 homens que se convertem, 93 levam suas famílias para a igreja. O diabo é estratégico e ele ataca a relação familiar na paternidade, porque ele sabe que quando um homem se converte, uma família é transformada. Mas para tratar disso, eu quero que nós consideremos a relação de Deus como nosso Pai. E eu quero então chamar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Talvez esse seja o texto mais conhecido de toda a palavra de Deus. Em todo o mundo, por quaisquer que sejam as confissões religiosas, a maioria das pessoas, provavelmente no planeta Terra, conhecem parte do texto que vamos ler hoje. E o texto então diz assim a partir do versículo 5: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao Senhor, seu Pai que está em secreto. O seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Quando você olha esse texto, você percebe aqui quantas vezes a palavra Pai ela é usada. Ore ao Pai, peça ao Pai. Existe aqui um ensino da parte de quem? Quem é que está falando? Quem? Quem está falando, irmãos? Jesus está falando. Para quem? Para os discípulos que estavam ali em volta dele, as pessoas que estavam em volta dele. Eles haviam ali, se você ler em outros evangelhos, você vai ver que havia rolado até um pedido ali: Senhor, ensina-nos a orar. E ele então, a partir desse ensino, ele começa a apontar o coração deles para esse aspecto tão interessante, que é o aspecto do Senhor como Pai. E se você observar o livro de Mateus, o Senhor é apresentado como Rei, como Messias. Em Lucas ele é como o homem perfeito, em Marcos como servo, em João como filho de Deus. Mas aqui Jesus faz questão de chamar a atenção para o aspecto paternal de Deus. E sabe, igreja, o povo de Israel tinha uma relação de entendimento de Deus como autoridade. Eles eram os judeus. Já os não judeus, que a gente chama de gentios, eles tinham uma relação olhando para Deus, duvidando, ou sendo mais um dos deuses que eles criam. Alguém aqui talvez seja judeu, eu não conheço vocês,
Mas certamente a maioria de nós aqui é não judeus, portanto, somos gentios. Sim, mas essa não é a resposta correta. Porque nós, na nova aliança, não somos nem judeus, nem gentios. Nós somos a igreja. Você não é o Israel de Deus. Você é a igreja de Jesus. Você não tem uma relação com o Senhor limitada pela genética. Você tem uma relação com o Deus que é o seu Pai. Por isso Jesus começa: ore ao Pai, entre no quarto. O versículo 5 diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade te digo que eles já receberam a sua recompensa. O que isso quer dizer, meu irmão? Ele quer dizer o seguinte, para começar: e quando ele não está falando assim, se por acaso vocês forem orar, se um dia der vontade de orar, o que ele está dizendo? Meu querido, você não tem opção de não orar. Quando orarem, ou seja, eu estou partindo do princípio que vocês oram. Quando orarem, e isso me deixa um pouco preocupado, sabe por quê? Porque nós estamos nos perdendo nas disciplinas espirituais básicas, como igreja de Jesus. Quais são as disciplinas espirituais básicas? O básico do básico para um crente é o quê? Orar e ler a Bíblia. O básico do básico. Existem outras disciplinas espirituais. O jejum é uma disciplina espiritual. A adoração pessoal é uma disciplina espiritual. O evangelismo pessoal é uma disciplina espiritual. Nós, como crentes, agora achamos que não precisamos mais evangelizar. Não, nós não precisamos evangelizar. A gente convida para vir no culto, a gente manda o link do culto. Não, meu irmão, disciplina espiritual precisa ser exercitada. E essas duas, então, orar e ler a Bíblia, meu irmão, como a igreja está dispersa no seu compromisso de oração diária e leitura bíblica diária. Viram que deu umas estatísticas hoje de manhã aqui, que se você não viu, vale a pena assistir o culto de novo pela internet, para você observar como as famílias estão se perdendo nas disciplinas espirituais básicas. E eu quero que você perceba que aqui, em Mateus, há essa exortação de Jesus, que não era a prática judaica, ou a prática gentílica, né? Os judeus que tinham a prática de ir lá para as esquinas orarem, ou a prática dos gentios que faziam vãs repetições. Jesus, ele logo diz assim: olha, não é disso que eu estou falando, porque você ficar repetindo uma coisa aí que nem você mesmo está prestando atenção, ou você ir para a esquina 3 vezes por dia, orar em voz alta para todo mundo ver. Isso aí só serve para uma coisa: para que os outros te vejam. E se é para aparecer, a recompensa que você tem é essa: é ficar aparecido. Nada contra as aparecidas, viu, irmãs, que chamem Aparecida. Mas eu quero que você entenda que, se você não entender que o foco da sua oração é uma relação, um relacionamento com Deus, você não entendeu que Deus conhece o seu coração. O versículo 6 diz: mas ao orar, você pode ler comigo? Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Mais uma vez, Deus é tratado aqui como Pai, e Ele dá 3 dicas. Primeiro, entre no quarto. Segundo, feche a porta. E terceiro, ore em secreto. O avô da minha outra nora, ele é um homem muito, é um homem devoto, ou homem crente, aquele homem. Ele mora na roça, e ele faz culto doméstico 2 vezes por dia. A gente está difícil de achar quem faz, né? E quando a gente vai para lá, assim, passar uns dias, você tem que participar do culto doméstico dele as 2 vezes, na hora que acorda e na hora que vai deitar. Ele é um homem devoto. E ele pega esse versículo, e ele entra no quarto dele de madrugada para orar, e ele fecha a porta, e ele começa a orar. A esposa dele fala assim: Paulo, ele chama meu xará, Paulo, por favor, Paulo, ora lá, nós moramos só nós 2 nessa casa, vai lá para a cozinha, ora lá, deixa eu dormir. Aí fala assim: a Bíblia manda orar no quarto. Se você quiser dormir na cozinha, você fica à vontade, mas eu vou orar no quarto.
Meus irmãos, não é essa a intenção do texto. A intenção do texto é dizer o seguinte: entra num lugar que é só você e Deus. A parte do quarto ele observa, a parte do bem secreto ele não observa, né? Que a mulher está lá, né? O que está dizendo é o seguinte: esse tipo de oração é uma oração que você não pode abrir mão. Irmãs, quem aqui passa roupa orando? Você já passou roupa orando? Ah, quantas vezes eu já entrei lá em casa e via Verônica passando roupa e orando? E lavando louça? As irmãs não levantam a mão não aqui não? Irmãos aí, você já orou dirigindo? Vocês acham que essa oração vale? Vale, é claro que vale. Mas ela não é suficiente, porque aqui está dizendo que tem um tipo de oração que você tem que fazer, meu irmão. É só você e Deus. Não é aproveitando enquanto você passa roupa. Não é aproveitando enquanto você dirige. Não é aproveitando enquanto você lava a louça. Deus quer o seu coração e a sua atenção com exclusividade. Entre no seu quarto, ou no banheiro, ou no terraço, mas vai para um lugar onde está só você e Ele. Feche a porta significa o seguinte: hoje eu acho que mais importante que fechar a porta é desligar o celular, sabia? Quando ele fala fechar a porta, ele não está falando literalmente a porta não, meu irmão. Ele está falando o seguinte: da mesma maneira que o quarto não é literal, o quarto é um lugar sozinho, fechar a porta significa o seguinte: não é hora de você ser interrompido. É hora de você gastar tempo só comigo. E peça ao seu pai em secreto. Sabe o que isso significa, meu irmão? Significa que você não precisa ficar falando para os outros para ver se dá um jeitinho de ajudar Deus, não. É só Ele e você que Ele resolve tudo que você precisa. Não precisa orar e ficar falando para os outros o que você está orando, para ver se alguém tem compaixão do que você está pedindo a Deus e resolve dar uma força para Deus, meu irmão. Ficou claro que não é proibido orar passando roupa? Ficou, né? Mas eu quero que você entenda que Deus não quer que você aproveite o seu tempo apenas para orar. Ele quer que você dedique o seu tempo para Ele. Por que você ora? Você ora para receber algo? Você ora por obrigação? Cada uma dessas disciplinas espirituais, orar, ler a Bíblia, jejuar, adoração, evangelismo, cada uma dessas disciplinas espirituais precisa ser entendida com um valor central, um propósito em comum: nos conduzir a um relacionamento pessoal com o Senhor. Então o texto continua. E Jesus então agora chega no ponto que eu falei anteriormente, que é o texto que todo mundo conhece. E o texto está aqui no versículo 9 até o 15, onde diz assim: portanto, orem assim. Leiam comigo. Vamos lá, irmãos. E não nos... Que oração espetacular. É provável que cada 100 brasileiros, 99 conheçam essa oração de cor. Mas talvez nunca tenham observado a profundidade do ensino de Jesus. E ele começa essa oração com uma palavra que rouba o meu coração. Ele começa com a palavra Pai. A palavra Pai nos mostra que nós somos os seus filhos. Há um estudioso, um teólogo alemão chamado Joaquim Jeremias. Ele é um teólogo que diz que até o século X, Deus não havia sido chamado de Pai em nenhuma literatura hebraica. Durante 10 séculos, ele não foi chamado, a não ser nas orações de Jesus. E quando Jesus chamou Deus de Pai, ele foi acusado pelos judeus de blasfemar. Mas
Por que Jesus ensina essa oração começando com essa importante e pequenininha palavra? Porque de fato, ele era o unigênito do Pai. Portanto, só ele podia nos ensinar a chamar a Deus de Pai. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, que entregou o seu unigênito filho. Jesus era o único. E agora ele continua o ensino, chamando a oração, ele diz: Pai Nosso. Meus irmãos, talvez você não tenha a percepção da profundidade do que isso significa, mas ele está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Eu me deixei de ser o unigênito para me tornar o primogênito. Irmãos, sabe o que isso significa? Que ele já não é mais o único, é apenas o filho mais velho e você é o irmão dele. Nós somos os seus irmãos. A Bíblia mostra que nós agora fomos aceitos por adoção como filhos do Pai. Que eu e você fazemos parte de uma família celestial. Quando você abre a sua Bíblia em João 1, no versículos 12 e 13, você encontra assim: porém alguns creram nele e receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isso é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Sabe de quem é que está falando isso aqui, meu irmão? Está falando de mim e de você. Nós somos filhos desse Deus, e Jesus nos ensina nessa oração a chamá-lo de Pai Nosso. Você agora, Senhor, é o meu Pai. Ele está nos ensinando isso, ele está nos ensinando a importância do reconhecimento de que nós não vivemos mais abandonados, que nós não vivemos mais escravos do pecado. Nós agora somos filhos de um pai de amor. Mas essa oração ela é tão interessante que ele não fala apenas Pai Nosso, ele fala também Pão Nosso. Ele fala também, o que mais? Hein? O que ele fala? Perdoa as nossas dívidas. Ele sai falando, ele sai chamando, ele fala aos nossos devedores, ele fala, não nos deixem, ele vai trazendo tudo para o plural. Isso aponta, sabe para quê, meu irmão? Que além dele ser o nosso Pai, e nós temos um compromisso com ele, e ele ter um compromisso conosco, nós também temos um compromisso uns com os outros, porque somos uma grande família que serve a ele. Somos uma grande família unidos por essa paternidade. Então a oração do Pai Nosso, meu irmão, nós estamos nas duas primeiras palavras. Os irmãos têm quantas horas para a gente falar dessa oração? 2 palavras, Pai Nosso. Aponta para tanta coisa, aponta para um entendimento tão profundo do que é a nossa relação com Deus. E ele diz: Pai Nosso que estás no céu. Se chamar Deus de Pai nos alerta para uma intimidade paternal, dizer que Ele está nos céus aponta para a sua posição de autoridade. Se você está anotando, anote isso. A paternidade de Deus te chama para a intimidade, mas a posição de Deus te faz reconhecer a autoridade dEle. E hoje nós estamos vivendo um problema muito forte com a paternidade. A paternidade se perdeu na autoridade. Quantos pais estão com a sua autoridade completamente minada pela ausência, pela omissão? Pai quer chamar a atenção de um filho e o filho fala assim com ele: pai, o senhor nunca me deu a mínima atenção, agora quer mandar em mim? Pai, o senhor nunca me considerou, o senhor me abandonou. E agora você quer ter autoridade? Como um filho pode respeitar um pai do jeito que a sociedade está hoje? Ah, pastor, o pai não se dá o respeito? Meus irmãos, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero que você entenda
que o que Deus está te ensinando aqui nesse texto é que intimidade e autoridade não se anulam. Você precisa, pai, quem é pai aqui, levanta a mão. Estou falando para você agora. Quem é mãe aqui, pega os 2 dedos e põe no... Pai, deixa eu te falar uma coisa. Seus filhos não estão precisando de mais um amigo. Eles estão precisando de um pai. Para de achar que você precisa ser amiguinho do seu filho. Pastor, é errado eu ser amigo do meu filho? Não. Mas você não está na mesma prateleira dos outros amigos dele. Seu filho está pedindo, está implorando por limites. E é seu papel oferecer esses limites para ele. Deus é o nosso Pai, mas também é o nosso Senhor, e é seu papel, Pai, representar a autoridade e a confiança de Deus na vida do seu filho. Mas o diabo está roubando isso de você, porque quando ele tira o Pai da minha vida, ele me impede de enxergar Deus como Pai. Nós precisamos entender isso, sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos numa sociedade de tios demais e pais de menos. Tem um amigo nosso, pastor Dinarte Barradas. O pastor Dinarte, ele escreveu um texto uma vez sobre isso, e é um texto muito interessante. Nós temos o tio da van, aqui no Espírito Santo, então, esse negócio de tio é muito comum. O tio da van, o tio da natação, o tio da portaria da escola, e é tanto tio na vida dos nossos filhos, e nenhum pai. Sabe? Distorcendo a autoridade de pai, distorcemos também a autoridade de Deus no nosso coração. Pai nosso que estás no céu, santificado. Ele é santo. Ele é santo. Veja que autoridade e intimidade não anulam a santidade de Deus. Em Isaías 57, no versículo 15, há um dos mais fantásticos versículos da Bíblia sobre a manifestação de Deus. Vejam esse versículo, diz assim: pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre diz: eu moro num lugar alto e sagrado. Quando você lê isso, quais as características de Deus você vê nesse versículo até esse ponto que eu li? Ele é um Deus alto, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus eterno, e Ele mora num lugar alto, importante, imponente, distante, grande, alto, santo. Mas tem uma vírgula e o texto continua: mas eu moro também com os humildes e com os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. De quantos Deus nós estamos falando aqui? Um, mas com manifestações diferentes. Uma manifestação de poder, braço forte, e ao mesmo tempo uma manifestação de intimidade, o colo. Nós precisamos entender que intimidade e autoridade não estão desassociados. Você pode ser amigo da sua família, mas você não pode deixar de exercer autoridade sobre ela. Você pode ver Deus como seu amigo, mas você precisa respeitá-lo como autoridade na sua vida. Ele é santo, e essa santidade, ela te chama a uma vida de santidade, a uma vida de busca, de entendimento de que Deus te acolhe, Deus te protege, Deus quer ser íntimo seu, mas não brinque com Deus. Não zombe de Deus. Nós estamos numa época em que as pessoas estão pegando a expressão e a poderosa expressão graça de Deus e abusando disso. Estão abusando da graça de Deus como se ela fosse uma carta em branco para você viver qualquer tipo de loucura na sua vida. Isso não é verdade. Deus é santo e não deve se brincar com a santidade dele. E a Bíblia nos exorta a uma vida de santidade também. O texto diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus nunca será mais santo do que Ele é, porque você está orando dizendo isso, mas é a plenitude da perfeição do nome de Deus, e honrar o nome de Deus traz padrão para você, e quando você honra o nome de Deus como santo, você traz um padrão de santidade para a sua vida. Ontem, lá nos homens, aqui nas mulheres, e de noite com os casais, nós chamamos vocês a declarar a palavra. Vocês se lembram disso?
Quem estava aqui ontem, ou de tarde ou de noite? Vocês ouviram eu insistir com isso, declare a palavra. Vocês ouviram a Verônica insistir com isso, declare a palavra. Nós precisamos ter um padrão na nossa vida, e esse padrão está escrito na palavra de Deus, meu irmão. E se você precisa entender santidade, você precisa entender na palavra a expectativa de santidade de Deus. Isso está escrito em 1 Pedro 1, a partir do versículo 14, onde ele diz: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as escrituras sagradas dizem, leiam: nós precisamos olhar para a santidade como algo possível. Precisamos parar de dar desculpas, a carne é fraca. Não, Deus sabe que eu não dou conta. Meu irmão, vida cristã e disciplina andam de mãos dadas. Santidade é uma busca de um padrão da palavra. E o texto continua dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus se estabeleceu quando Jesus veio aqui. Existe aqui também uma declaração escatológica nesse versículo sobre o reino, um chamado de Jesus a uma oração, a um clamor para que o reino se estabeleça na terra. Mas o que me arrebenta o coração nesse texto, isso aconteceu há mais ou menos uns 6 meses atrás, quando eu estava estudando esse texto, estudando um livro sobre oração. Quando eu li esse versículo, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu olhei para as minhas orações e percebi o quanto eu tenho orado para a minha vontade ser feita no céu, muito mais do que para a vontade dele ser feita na terra. É lamentável ter que reconhecer isso. Mas quantas vezes você ora para entender a vontade de Deus, e quantas vezes você ora para que a sua vontade convença, mude a vontade de Deus? Quantas vezes você para orar falando assim: Deus, eu quero me unir à sua vontade? Não, a nossa oração é: Deus, eu quero tanto, Deus, eu preciso tanto, ah Deus, se eu tivesse, ah Deus, se o Senhor me desse. Que triste é olhar para o tipo de oração que nós temos feito. O que a palavra está nos convidando, nesse ensino de Jesus sobre oração, é a nos unirmos, a nos conectarmos com o coração dele. Fazendo um breve resumo da oração do Pai Nosso até aqui, nós vemos que Jesus o chama de Pai, e isso nos coloca na condição de filhos. Jesus nos mostra que Deus é santo, e isso nos coloca na condição de adoradores, ao tributarmos a sua santidade. Diz que ele reina, e nós somos os seus súditos, e que a vontade dele prevaleça, porque nós somos os seus servos. Nós vemos aqui que a oração que Jesus ensinou até esse momento, Jesus simplesmente não pede as coisas, ele reconhece quem Deus é. Até agora ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que o seu reino venha sobre nós, que a sua autoridade esteja aqui. Ele nos traz esse entendimento de adoração, essa coisa linda da adoração. Ele nos mostra, e não é errado, irmãos, pedir, não é nesse ponto que eu quero que você entenda, mas antes de pedir qualquer coisa, ele reconhece, ele atribui valor, ele adora, ele clama por uma vida de santidade. E agora, só agora no versículo 11, é que ele entra naquilo que eu citei lá atrás: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós temos tido um relacionamento com Deus muito parecido com um relacionamento utilitário. Nós buscamos a Deus quando Ele é útil, necessário. Nos lembramos de Deus quando o salário acaba antes do mês, mas nos esquecemos dEle
quando o salário entra no início do mês. Nos lembramos de Deus quando o diagnóstico terrível chega, mas nos esquecemos dele quando estamos com a saúde plena. Olhamos para Deus como se ele fosse um banco 24 horas para sacarmos as nossas necessidades com a senha da oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu estudava num comentário expositivo bíblico sobre essa mensagem, e o autor ele dividiu esse trecho desse versículo em 3 partes: o presente, o passado e o futuro. E ele então, quanto ao presente, ele fala do pão nosso. O pão nosso de cada dia é a nossa necessidade de hoje. Meu irmão, você pode pedir picanha nossa de cada dia. Você pode pedir uma uva. Você pode pedir um suco, uma muqueca deliciosa aqui do Espírito Santo. Você pode. Você pode pedir um churrasco. Mas o que esse texto está... Por que Jesus fala do pão? Porque o compromisso de Deus aqui é com o sustento. O pão aqui, ele aponta para o sustento, para o que é primário, para o que é básico. Jesus está se comprometendo com o básico. Às vezes nós lemos aquele texto que fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais... Na sua Bíblia não está escrito isso. Na sua Bíblia está escrito assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não está escrito as demais coisas, não está escrito as outras coisas, está escrito estas coisas. Que estas? Pula 2 versículos para trás e o texto diz assim: você vai ter o que comer, você vai ter o que beber, você vai ter o que vestir. Não se preocupe, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, quais? Comer, beber e vestir. Aí você quer cobrar de Deus uma promessa que Ele não te fez. Você não disse que ia me dar as demais coisas? E aquele carro? Quando o texto fala de pão, ele está falando desse básico. Ele está falando assim: Deus não vai deixar você passar fome, meu querido. Você não será envergonhado, porque eu tenho sustento para você. É claro, meu irmão, que Deus quer te dar muito mais do que você pede ou pensa. A palavra de Deus diz isso. Você não consegue nem pensar no que Ele tem para te dar. Mas Ele fala: o pão nosso de cada dia. Por que será que Jesus usou essa expressão, cada dia? Porque Deus se compromete com o seu sustento diário. Ele não está comprometido com o seu excesso, com a poupança que você quer fazer. Ele está comprometido com aquilo que você tem para sustentar a cada dia. Pastor, mas Deus não se preocupa com a minha segurança financeira? Meu irmão, a Bíblia tem mais de 2.000 versículos sobre padrões financeiros, e é muito importante que você aprenda cada um deles e entenda os princípios financeiros de Deus. Mas o que Jesus está dizendo aqui nesse momento para você é que Ele não está se comprometendo a te dar mais do que você precisa, mas Ele está comprometido com você a te dar tudo o que você precisa a cada dia para sobreviver. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Também nos tem um outro ensino. O primeiro é que é o básico, o segundo é que é o necessário, e o terceiro é que o pão é nosso. Pare de orar pelo pão dos outros. Senhor, eu quero aquilo que ele tem. Senhor, o pão dele está mais bonito que o meu. Senhor, por que ele ganhou e eu não ganhei? É o pão nosso, meu irmão. Nós estamos diante de uma sociedade cristã que aprendeu princípios errados sobre prosperidade. O ensino de prosperidade que tem sido ensinado por aí é completamente divorciado da palavra. A palavra de Deus nos ensina a prosperidade quando você aprende a olhar para você e aprende
Deixa eu te ensinar o que é prosperidade, meu irmão. Prosperidade é o seguinte: aonde eu estava antes de Deus e aonde eu estou agora com o Senhor. Prosperidade não é comparar você com o irmão do lado, é comparar você com você mesmo. É comparar a sua vida e perceber quem você seria se o Senhor não fizesse o que fez por você. Não tivesse entrado na sua história, não tivesse lutado a sua causa, não tivesse mudado a sua vida. Isso aqui é prosperidade, meu irmão. Ele fala então do presente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí ele fala do passado. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Perceba que aqui há uma questão condicionante. Perdoa as nossas dívidas. Esse assim é o que, pastor Luciano? É uma condição. Eu estou aqui dizendo, pode me perdoar, porque eu também perdoo. Ele nos chama a esse entendimento. Faça por mim, Senhor, porque eu também tenho feito pelo próximo. Por que Deus coloca, por que Jesus e o Senhor colocam essa condicionante? Porque o perdão não é uma opção para quem entende o que Jesus fez por nós na cruz. Talvez você tenha tido pais terríveis. Talvez você nem saiba quem são seus pais. Talvez você não conheça muito sobre o amor, porque aquilo que te falaram que era o amor foi objeto de traição. E o seu coração vive ferido e você não tem nenhum motivo nessa vida para estender a mão e perdoar aqueles que feriram seu coração. Mas o dia que você encontra Jesus, você entende o que é o perdão. E você entrega a sua vida para alguém que morreu por você, sem você merecer. Você então começa a entender o que é o perdão e você começa a derramar o seu perdão sobre a vida daquelas pessoas, não porque elas mereçam, mas porque você também, sem merecer, conheceu aquele que perdoou você dos seus pecados. É interessante que Jesus termina a oração e volta no assunto lá no versículo 14, ele diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E eu quero aqui, com a liberdade e a amizade que eu tenho com o pastor Luciano, exortar essa igreja. Uma igreja madura não é uma igreja cheia de milindres, cheia de mimimi, cheia de frescura. Quantas pessoas estão deixando de viver a plenitude de um relacionamento maduro com o Senhor por causa de frescura, irmãos? Ah, porque eu fui na célula e lá fulano não me cumprimentou, nunca mais eu volto numa célula na minha vida. Ah, porque a minha cabeça doeu e ninguém da célula me telefonou. Meus irmãos, o cara nem sabe que a sua cabeça doeu. Os adivinhos herdarão o reino do céu. Se você não falar que você está precisando de ajuda, como nós vamos saber? Nós precisamos de ser uma igreja madura, sem nhenhenhé, mimimi. Vocês estão entendendo? Então, eu não sei qual palavra é melhor para usar, mas o tempo de ganhar esse mundo para Jesus é agora. E se nós ficarmos preocupados, rodando em volta das nossas frescurinhas, meus irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque quando você olha esse texto com maturidade, você vê que o seu relacionamento rompido com o seu irmão impede você de ter um relacionamento fluido com Deus. Portanto, você não está prestando atenção nisso, mas o diabo está. E ele está usando isso como uma arma para impedir você de viver tudo que Deus tem para você, impedindo você de viver um relacionamento com seu irmão. Não viva o seu presente acorrentado no passado. O lugar de passado é atrás de você, não na sua frente, não medindo os seus passos. Ele falou do presente com o pão nosso, ele falou do passado em relação ao perdão, e ele termina dizendo sobre o futuro: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas livra-nos do mal. E aqui ele então nos chama a atenção para os dois dos grandes inimigos do crente: a tentação e o diabo. A nossa carnalidade, a nossa humanidade e Satanás. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O diabo, aqui representado por essa expressão mal, é o nosso grande inimigo. Ele não pode contra Deus,
mas ele ataca os filhos de Deus. Porém, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, com muita dor no meu coração. Nós estamos vivendo tempos de uma carnalidade tão exuberante, uma carnalidade tão aflorada, que o diabo está tendo pouco serviço. O diabo deve estar de férias, porque nós estamos cedendo às tentações de maneira tão rápida, tão simples. E às vezes nós nos queixamos, por que Deus deixa essa tentação acontecer comigo? Preste atenção no versículo, ele diz assim: não nos deixeis, o versículo não é, não nos deixe ser tentados, porque não existe a opção de você não ser tentado, meu irmão. O texto é, eu vou ser tentado, eu sei disso, mas eu não vou cair nessa armadilha. Você está entendendo isso? O texto está mostrando para mim e para você, que nós precisamos ser espiritualmente, fisicamente, emocionalmente resistentes. Nós precisamos desenvolver uma maturidade tão grande, que nós olhamos para a tentação e nós nos sentimos enojados. Sabe, quando você ora a Deus e diz para não me deixe cair em tentação e livra do mal, você está assinando uma autorização para Deus fazer com a sua vida o que for necessário para te livrar disso. Tem gente que às vezes perde o emprego e fala assim: por que Deus fez isso comigo? Olha, você pediu para Ele te livrar da tentação, o que estava lá no seu emprego? Você não tomou a decisão que você precisava tomar. Não restou para Deus outra opção e te tirar de lá. Às vezes Deus te tirou de onde você morava, de relacionamentos doentios que você tinha, porque Deus ama você e Ele vai fazer o que for necessário para não perder você. Agora nós vimos aqui o pão de um lado, e do outro lado a nossa dependência material de Deus. Nós vimos aqui o perdão de um lado, e do outro lado nós vimos a nossa condição de justificados, fomos justificados pelo seu poder. De um lado, oramos para que fôssemos livres do mal e da tentação e do mal, e agora estamos reconhecendo a nossa dependência espiritual do Senhor. E a oração que começou com adoração, tributos e reconhecimento de quem Deus é, ela termina no mesmo ponto: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele é o nosso rei, a Ele pertence todo poder. Pois teu é o reino, reconhece a sua majestade, Ele é o nosso rei. Pois teu é o poder, reconhece que Ele pode todas as coisas. Tua é a glória. Reconhece que toda a glória pertence ao Senhor. E a palavra diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem é ele? Jesus. A manifestação da glória de Deus na terra tem um nome, e esse nome é Jesus.